A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical e nós estamos continuando as 7 cartas às igrejas do Apocalipse e nós hoje falaremos da terceira carta, a carta que está no capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Então, Apocalipse 2, do 12 ao 17. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim também tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, falando nessa terceira carta, o destinatário é o anjo da igreja de Pérgamo. E o remetente, Cristo se apresenta da seguinte maneira: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. É interessante que na visão primeiro aqui em Apocalipse 1, quando do João contempla o Filho do Homem, ele já fala disso, né? Que de sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E quando nós vemos isso, nós podemos nos lembrar de alguns textos, né? E eu quero trazer o texto de Hebreus 4, 12 e 13, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Interessante como o escritor de Hebreus, ele coloca que a palavra de Deus é viva. E isso é interessante porque nós ouvimos do presbítero Leonardo na quarta-feira, ele utilizando o texto de Apocalipse, capítulo 19, verso 13. Também com uma visão falando sobre o Senhor, e diz assim no versículo 13: E este vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Além desses textos, nós podemos ver, por exemplo, o texto de João 1:1, que diz: No princípio era o Verbo. Né? Assim mesmo, o mesmo escritor, João, ele vai escrever na carta de 1 João, capítulo 5, versículo 7, o seguinte texto. Então, 1 João 5, 7. Diz assim: Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Interessante, ele fala o Pai, fala o Espírito, e onde está o Filho? A Palavra. Né? O próprio Jesus disse que ele era a Palavra. Então,
O que é interessante nessa parte, quando nós vemos aquele texto de Hebreus 4, ele diz que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que a espada, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, este é aquele que está dirigindo a sua palavra ao anjo da igreja de Pérgamo. Aquele que conhece, inclusive, os pensamentos e intenções do coração dessa igreja. E ele vai dizer algumas qualidades nesse texto, né? Então, quais eram as qualidades da igreja de Pérgamo? Então, apesar de habitar onde Satanás estava reinando, ou podemos entender isso porque ele diz que habitas onde o trono de Satanás está, o texto vai dizer que eu sei as tuas obras e que tens retido o meu nome e não negaste a minha fé. Essas são as qualidades. Eles estão produzindo, o trabalho das suas mãos tem produzido frutos, tem dado resultado, isso são as obras, como eu já venho falando alguns vídeos. Mas mais importante que isso, eles têm retido o nome do Senhor, apesar de viverem num lugar em que o inimigo tem governado. Eles permaneceram firmes e fiéis e retiveram o nome do Senhor. E da mesma forma, o texto diz que eles têm também não negado a fé. Alguns textos interessantes disso. Então, quando nós vemos Mateus, capítulo 10, verso 32 e 33, a Bíblia diz o seguinte: porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, é importante reter o nome do Senhor, confessar o nome do Senhor, para que o Senhor faça da mesma forma diante do Pai para com as nossas vidas. E ele fala de reter, não negar a fé. Então, um texto interessante para nós vermos isso é Hebreus 10, 23 e 22. Então, Hebreus 10, versículo 23 e 22, diz o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, aqui nesse texto, ele vai dizer que nós precisamos nos achegar ao Senhor com um coração verdadeiro e inteira certeza de fé. Então, nós precisamos não negar a nossa fé e caminhar por fé, porque a fé é aquilo que vai nos conduzir à salvação, porque somente através da fé nós podemos alcançar a salvação em Cristo Jesus e podemos adentrar a presença do Senhor, né? Continuando nisso, ele traz um desafio. Qual é o desafio para essa igreja? Ele diz assim, que dentro dessa igreja, ele tem algumas pessoas que seguem o que Balaão fez e ensinando a Balaque a pôr pedras de tropeço na frente do povo de Israel. Então, para aqueles que não lembram, leiam Números, capítulo 23 e 24, e o verso 25, 1, 2 e 3 eu vou ler agora, tá? Mas o que retrata ali? Essa história sobre Balaque, que era rei dos Moabitas. Então ele convoca, ele conclama
que Balaão, que era um profeta da época, fosse até ele e amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão disse assim: olha, eu só posso fazer aquilo que o Senhor me revelar. Aquilo que o Senhor falar, eu falarei. E Balaque aceita essa condição, acreditando que ele, em algum momento, o Senhor amaldiçoaria o seu povo. E é interessante que, às vezes, que Balaque tenta, por 3 vezes ele tenta que Balaão lance uma maldição sobre o povo de Israel, mas o Senhor vai se manifestando e falando só bênção em relação ao povo. Mas daí nós chegamos no verso 25, no capítulo 25, verso 1, 2 e 3. E isso é o que nós entendemos como problema que aqui em Apocalipse ele fala. Então, Números 25, verso 1, 2 e 3 diz assim: E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, Balaão não conseguiu proferir maldição porque o Senhor não iria amaldiçoar o seu povo, porque aquele que o Senhor diz que é bendito para sempre. Então, mas o povo se colocou em maldição ao fazer 2 coisas: se prostituir e participar dessa idolatria, né? Comer os itens que eram utilizados nos cultos para os sacrifícios a ídolos. Então, ao fazer isso, o povo se coloca em maldição. Ao fazer isso, eles saem debaixo da bênção do Senhor e entram na ira do Senhor, porque se acende a ira do Senhor contra eles, porque eles estavam indo contra a lei do Senhor, contra a vontade do Senhor. Então esse é o desafio e um chamado que o Senhor está fazendo ao anjo da igreja: arrepende-te, deixa isso, e que essas pessoas que praticam essas obras possam sair da idolatria e da prostituição e se apegar ao Senhor. Esse é um chamado, um convite que o Senhor faz ao arrependimento. E é interessante que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 7, verso 10, primeira parte do versículo, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Esse texto me chama muita atenção e veio à mente quando eu pensava nessa aula, justamente porque o chamado ao arrependimento e a tristeza que Deus muitas vezes coloca em nós é para que nós nos arrependamos e sejamos salvos. Notem que tudo está interligado. Você permanece mantendo firme o nome do Senhor, retendo o nome do Senhor sobre você. Você não nega a sua fé e você é convidado a esse arrependimento para a salvação. Um arrependimento para permanecer diante do caminho do Senhor. E o prêmio final descrito nessa carta é o seguinte: olha, tem uma condição, né? Se você não fizer isso, se você não cumprir, se você não se arrepender, então eu virei a ti e batalharei contra esses que são da doutrina de Balaão, esses que seguem os nicolaítas, esses que vão após outros deuses e se prostituem. E aí tem um prêmio. Então, se você se arrepender, se você manter firme o nome do Senhor, se você continuar retendo a sua fé, ele diz: ao que vencer darei eu do maná escondido,
e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E disso nós já falamos um pouquinho, mas vale relembrar, né? Nós estamos falando de conhecer o pão da vida, aquilo que estava escondido, ter revelado a palavra de Deus de uma forma plena, né? Conhecimento de Deus. Nós estamos falando das pedras brancas, que era a inocência dentro de um julgamento, e nós estamos falando de passar a pertencer a uma nova família, ter um novo nome, ter um sobrenome sobre o nosso, que é um nome dado pelo próprio Deus a cada um de nós. Então, com isso, nós fechamos essa aula de hoje e eu espero que os irmãos entendam, e se não entenderem, façam perguntas, né? Questionem, podemos tirar essas dúvidas no outro vídeo. A paz do Senhor.